Mauro, por que o seu canal no YouTube fala tanto do Flamengo e não fala de todos os outros clubes? Essa é uma pergunta que eu escuto de vez em quando e antes de entrar no tema desse vídeo, acho que é importante voltar a explicar. O YouTube tem uma característica muito peculiar, né? O YouTube trabalha muito com nichos e você, de certa forma, às vezes é direcionado para aquele nicho, né? E quando eu comecei a desenvolver meu canal no YouTube, falando de vários clubes, pelo fato de eu ser rubro-negro e as pessoas saberem disso, e a massacrante maioria dos inscritos no canal, pessoas que acompanham meu trabalho no YouTube, também torcerem pelo Flamengo, obviamente a audiência é uma audiência rubro-negra. Eu adoraria fazer uma live, por exemplo, depois do jogo entre Fluminense e Boca, mas o retorno é pequeno. E é justo que assim seja, porque existem os canais mais voltados ao Fluminense que vão atrair a audiência derivada desse jogo, né? Não teria muito sentido eu, que não faço lives depois do jogo do Fluminense, ganhar repetidamente uma grande audiência que pertence aos companheiros que fazem, jornalistas, né? Que fazem canais mais voltados ao Fluminense. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o Fluminense e vou fazer uma comparação com o ano do Flamengo, com alguns detalhes que a gente tem que frisar nessas horas, até para não perder a noção da crítica e do elogio. Nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. A Outsider Tours pode levar você, torcedor do Fluminense, por exemplo, ao Mundial de Clubes na Arábia Saudita. E há vários pacotes também, como também existe o pacote que vai levar a galera para a final da Liga dos Campeões, né? Que será em Londres em 2024. Copa do Mundo